boa tarde a todos. Gostaríamos de fazer todos bem-vindos, por favor, professora Mônica, aqui o professor Luiz Arthur. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos continuando hoje com o nosso ciclo de palestra do INTED 2023 e temos aqui as presenças ilustres dos colegas da infectologia, tá? Estou compartilhando aqui com o professor Luiz, que é um prazer para a gente poder estar tendo contato com as outras especialidades médicas, né? A gente aprende muito. E como a professora Mônica está aqui para a gente, eu vou passar para ela o privilégio de poder apresentar o professor Luiz, ele se apresentar também. E vamos em diante. Então, boa tarde. Boa tarde, Luiz Arthur, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e apresentar o Luiz Arthur. Luiz Arthur é um brilhante infectologista, né? Bem jovem, quase um bebê, mas já com um progresso enorme, né, dentro da medicina e dentro da especialidade. Ele fez residência em doenças infecciosas no Hospital São José. Ele agora está no doutorado em moléstias infecciosas pela USP. Ele faz parte da CCH do Hospital de Michigan, do Hospital de Cardiologia, né, do Dr. Carlos Alberto Estudos. E atualmente é nosso colega, professor, né, na disciplina de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina da UFC. E hoje ele vai apresentar aqui para a gente, discutir o manejo das infecções por gram-positivos. É um tema que ele gosta muito, é inclusive parte do doutorado dele, né? E é um tema que ele aborda também no curso de antibiótico, na disciplina de doença infecciosa. Então, é uma pessoa extremamente preparada, muito didático, e muito obrigada por sua disponibilidade, né? E fique à vontade. Muito obrigado pelas palavras, doutora Mônica. Realmente é um prazer gigantesco poder estar aqui. Queria primeiramente agradecer o convite da doutora Mônica, do pessoal do NUTEDS, por ter a oportunidade de estar aqui falando do manejo de infecções gram-positivas. E é um sonho se realizando, você poder ser professor da Universidade Federal do Ceará, né, estando como substituto ao lado dos infectologistas que lhe formaram, o Jorge Luiz, a doutora Mônica, o doutor Roberto da Justa, a doutora Terezinha de Jesus, o doutor Ivo, é algo extremamente gratificante. Então, nós vamos dar início à aula. O tema realmente é manejo de infecções em gram-positivos. É um tema muito amplo, né? Seria possível até mesmo fazer um curso inteiramente só sobre esse assunto, abordando as infecções pelos diversos micro-organismos gram-positivos, né? E pelos diversos sítios do nosso corpo. Mas eu escolhi alguns exemplos principais, focando principalmente aí na formação dos nossos médicos generalistas e trazendo um pouco de atualizações e um pouco do que há de importante também para os médicos já formados que trabalham na área hospitalar. Então, como tudo, a gente tem que partir do princípio, né? O que são micro-organismos gram-positivos? A gente sabe, pessoal, aprendeu desde a microbiologia a importância da coloração de Gram para diferenciar aqueles micro-organismos que possuem uma parede celular que não é envolta por uma membrana, que é o caso dos gram-positivos, e que coram para o cristal violeta, que tem essa capacidade de segurar a coloração cristal violeta, como vocês podem observar nessa primeira imagem aí de cima, né? Esse azul violeta bem forte, né? Isso é uma característica dos gram-positivos. Já os micro-organismos gram-negativos, eles têm essa característica de ter uma dupla membrana, né? Uma parede envolta por uma membrana celular que não consegue ter a capacidade de reter o cristal violeta. E aí, quando a gente faz o preparo, a gente faz o cristal violeta, depois a solução de iodo e a safranina, as bactérias gram-negativas ficam com essa aparência mais arroseada, mais rósea, diferente das bactérias gram-positivas. E, primeiramente, quem são essas bactérias? Antes de falar de qualquer infecção causada por elas, a gente tem que conhecê-los.
Os princípios de antibiótico terapia, como o professor Guilherme Reim falava muito nas suas aulas, se baseiam no Sun Tzu, mesma coisa que a arte da guerra. A gente tem que conhecer o nosso inimigo para poder tratá-lo corretamente. Então, quem são os gram-positivos? A gente pode ter gram-positivos distribuídos como cocos, em cachos, como os estafilococos. Os dois principais representantes é o Staphylococcus aureus, também conhecido como diabo loiro, né? Seguido dos Staphylococcus coagulase negativos, tá certo? Também distribuídos em cachos. Nós temos os Streptococcus, que tem esse nome por serem cocos que se encontram em cadeias, a gente aprende na microbiologia, e existem os mais diversos grupos, as mais diversas famílias de cocos, como por exemplo o grupo A, constituído pelo Streptococcus pyogenes, o grupo B, o Streptococcus agalacti, o C, o D, o G, e outros streptococcus de importância clínica e importância médica, como Enterococcus, o grupo Viridas e o Streptococcus pneumonia. Quando a gente vê esse grupo, pessoal, existem classificações, artigos imensos, capítulos imensos, relatando as particularidades de cada um desses grupos, porque cada um desses grupos tem um nicho infeccioso, causa infecções específicas. Então, por exemplo, quando a gente fala do grupo A, Streptococcus pyogenes, ele é um agente sabidamente das faringoamidalites bacterianas e também das infecções de partes moles. Quando a gente fala do grupo B, do Streptococcus agalacti, tem uma gama bem ampla de apresentações, que vão desde infecção do trato urinário até meningites, no escopo do meu doutorado, principalmente em lactentes, e por aí vai. Quando a gente fala dos grupos, do grupo Viridans, a gente se lembra como causas relacionadas a abscessos, causas relacionadas a endocardites. Quando a gente fala do pneumococo, como o próprio nome diz, a gente lembra prioritariamente de pneumonia, das otites médias agudas, as sinusites bacterianas. A gente se lembra também das pneumonias bacterianas, né, e das meningites bacterianas. Então, fazer uma aula sobre o manejo de infecções gram-positivos nos daria um leque imenso de condições que poderiam ser exploradas. Aqui, eu vou trazer nessa aula 4 casos clínicos principais que servirão de escopo para a nossa discussão, com foco nas infecções mais comuns para o médico generalista. Não obstante, pessoal, os micro-organismos gram-positivos, com a evolução e o uso disseminado da terapia antimicrobiana, isso gerou uma seleção natural e o surgimento de micro-organismos multiresistentes. Então, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia e os Enterococcus, eles têm adquirido cada vez mais importância também nas infecções a nível hospitalar, infecções relacionadas à resistência. Então, no slide anterior, eu dei exemplos muito de infecções comunitárias. Mas, por exemplo, no meio hospitalar, nós já temos o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. O Staphylococcus aureus, conhecido como HA-MRSA, o MRSA hospitalar, muito implicado a infecções de corrente sanguínea, pneumonias e infecções de sítio cirúrgico hospitalares. Do mesmo modo, pessoal, o Enterococcus, eu vou citar alguns exemplos lá na frente, os Enterococcus, como micro-organismos gram-positivos, também têm adquirido resistência. Aquele enterococo que antigamente a gente via com muita frequência sensível às penicilinas, sensível à ampicilina, no meio hospitalar, isso com frequência não se concretiza. Né? Não obstante, quando a gente fala do Staphylococcus aureus, conhecendo o nosso inimigo, é importante a gente entender que a gente tem um perfil de Staphylococcus aureus sensível na comunidade e também tem um perfil de Staphylococcus aureus que vem crescendo ao longo dos anos e que já é a realidade de algumas nações, de alguns países, o Staphylococcus aureus resistente da comunidade. Esses Staphylococcus aureus resistentes da comunidade são frequentes causadores de abscessos, coleções de pele e partes moles, e com frequência precisam de uma antibiótico terapia específica
que não vai resolver com os antimicrobianos padrões, né? Então, geralmente, eles conservam um bom perfil para o sulfametoxazoto e metropina, a clindamicina e a doxiciclina. Do mesmo modo, a gente tem o Staphylococcus aureus resistente do hospital. Já é um Staphylococcus que, com frequência, ele não conserva esse perfil de sensibilidade para clindamicina, doxiciclina, sulfametoxazoto e metropina, além de ter a resistência para as penicilinas anti-estafilocócicas, como, por exemplo, a oxacilina. Hoje em dia já é o perfil da maioria dos Staphylococcus aureus isolados, né, no hospital. Quando a gente encontra um Staphylo MSSA no hospital, a gente fica muito feliz. Hoje em dia nós não encontramos mais tanto, tá certo? E é motivo de preocupação, principalmente por conta da resistência antimicrobiana. Quando a gente fala dos enterococos, são dois principais, pessoal: o Enterococcus faecium e o Enterococcus fecalis. É uma família também muito grande de micro-organismos. Você tem a lista de enterococos, são mais de 20, 30 espécies de enterococos. Vez por outra, uma delas aparece causando infecção, mas as duas principais que nós vemos com mais frequência é o Enterococcus faecium e o Enterococcus fecalis. Certo? E agora eu vou partir, pessoal, das infecções comunitárias para as infecções hospitalares, de modo a trazer casos clínicos e exemplos. Eu começo com o caso clínico 1. Você atende um paciente de 17 anos, com febre baixa há 3 dias, anorexia e dor de garganta. Ao exame físico, ele apresentava-se em bom estado geral, corado, pouco febril, com ausculta pulmonar sem alterações e hiperemia de orofaringe, com placas esbranquiçadas e pontos purulentos, pontos de pus. Ao exame havia linfonodomegalias dolorosas. Nesse momento, quando a gente faz essa avaliação, a gente pensa no diagnóstico de uma faringoamidalite. Até então, a presença dos pontos purulentos, o estado de toxemia, queda do estado geral, chama a atenção para a possibilidade de tratar-se de uma faringoamidalite bacteriana. Vou falar mais na frente as diferenças da faringoamidalite bacteriana da viral. Mas é importante a gente lembrar que as faringoamidalites virais ainda são muito mais prevalentes do que as bacterianas. Mas no caso que eu estou trazendo aqui, é um caso de uma faringoamidalite bacteriana. Qual o agente mais provável? O agente mais provável, geralmente mais frequente, é o Streptococcus pyogenes, Streptococcus do grupo A. Então, aqui só para mostrar para vocês, Streptococcus pyogenes do grupo A, que eu trouxe na classificação. E agora abordando o tema, a faringoamidalite. A faringoamidalite é um processo inflamatório que acomete as amígdalas, palatinas e a mucosa faríngea, tá certo? É nada mais, nada menos do que uma resposta inflamatória, uma resposta imune realizada por todo aquele plexo lá, aquele complexo dos anéis de Waldeyer, que nós aprendemos na anatomia. É a nossa primeira linha de defesa imunológica, a orofaringe, tá certo? E o grande desafio, e esse desafio ele deve sim ser levado em consideração, principalmente com relação ao crescimento da resistência bacteriana e a necessidade de nós termos o cuidado de preservar a funcionalidade dos antimicrobianos que nós temos. Nós precisamos saber diferenciar uma faringoamidalite viral de uma bacteriana. Por volta de 90% das faringoamidalites, elas serão virais, principalmente durante a infância, as faringoamidalites pediátricas. São agentes como rinovírus, coronavírus, adenovírus, influenza, parainfluenza, que muitas vezes causam faringoamidalite em associação a sintomas gripais e outras condições. No exame clínico, com frequência, há uma grande dificuldade em a gente conseguir diferenciar o que é um quadro bacteriano e o que é um quadro viral. Porque você pode ter algum grau de toxemia, algum grau de queda do estado geral nas faringoamidalites virais também. E notem, pessoal, nem sempre a presença de pontos purulentos é um marcador definitivo de faringoamidalite bacteriana. É possível você ter também pontos purulentos nas faringoamidalites virais. Então, assim, nos casos bacterianos, o que é uma grande pista para a gente realmente é a toxemia, a febre alta, a criança não está conseguindo comer. Os pontos purulentos nos ajudam, mas acaba sendo uma pista que nem sempre vai nos ajudar tanto a diferenciar.
E no exame clínico, a gente com frequência nota aquelas amígdalas enormes, edemaciadas, muito inflamadas, às vezes nem sempre com pontos purulentos numa criança que está mole, adinâmica. Isso pode ser uma pista para uma faringoamidalite bacteriana. Em associação com exames complementares, como por exemplo com um hemograma, você vai evidenciar uma leucocitose com desvio à esquerda. Isso também pode ser uma pista para o diagnóstico de uma faringoamidalite bacteriana. Lembrando que o hemograma com predomínio de linfócitos vai nos puxar para uma faringoamidalite viral. Não obstante, alguns agentes de faringoamidalite viral dão algumas pistas no exame clínico, né? A gente às vezes nota vesículas, no caso da faringite herpética. Às vezes você pode encontrar pseudomembranas nas amígdalas, isso puxa a gente para a possibilidade de uma faringoamidalite de origem diftérica bacteriana, né? Você ter uma hipertrofia amidaliana assimétrica nos vai chamar a atenção para a possibilidade de um abscesso periamidaliano, um abscesso peritonsilar, tá certo? Você pensar numa herpangina, né, uma faringoamidalite viral por Coxsackie ou por outros vírus, você pode ter a presença de úlceras, lesões afitosas no palato, tá certo? Chama a atenção. E aqui do lado direito da tela, vocês podem ver uma faringoamidalite bacteriana com amígdalas enormes, edemaciadas, inflamadas, tem pontos purulentos, né, que podem às vezes se confundir com cásium, mas você vê a grande quantidade de uma faringoamidalite muito secretiva, né? Isso realmente é uma pista para uma faringoamidalite bacteriana. O manejo da faringoamidalite, no caso das faringoamidalites virais, você vai realizar apenas o suporte clínico e sintomáticos. Quando a gente fala das faringoamidalites bacterianas por Streptococcus pyogenes, a antibiótico terapia ela é de suma importância para você evitar a piora clínica ou até mesmo complicações, como por exemplo o abscesso peritonsilar. Então, antibiótico, repouso, hidratação e sintomáticos. Vocês podem se perguntar quais seriam esses antimicrobianos, né? Historicamente, as penicilinas naturais, apesar de ter um espectro estreito, ainda conservam uma boa atividade para Streptococcus, tá certo? Apesar de serem hidrolisadas por Staph, por gram-negativos e anaeróbios. Hoje em dia, 90% dos estáfilos produzem uma penicilinase que degrada as penicilinas naturais, mas os Streptococcus ainda há alguma atividade. Então, a possibilidade, isso é feito principalmente em locais que não têm acesso às aminopenicilinas, que eu vou falar, que é a opção que nós utilizamos mais frequentemente, a mais adequada, você pode lançar a mão da penicilina G-benzatina. Qual que é o problema? É uma absorção prolongada, é uma absorção errática, e você tem a dor da aplicação do bezetacil, que quem já tomou nunca esqueceu. Então vocês podem ver que o perfil das penicilinas naturais ainda é capaz de tratar o estrépito, ainda é capaz de tratar uma faringoamidalite. Não obstante, essas aqui são as drogas de escolha. As aminopenicilinas são as penicilinas naturais acrescidas do grupo amino. Elas ampliaram o espectro, elas ainda mantêm um espectro para estrépito, tem uma ação contra o pneumococo, uma excelente ação contra o hemófilos e espiroquetas. Do ponto de vista da faringoamidalite, ainda é a droga de escolha via oral, tanto na infância como na idade adulta. Não teria, teoricamente, por que eu acrescentar, pessoal, um inibidor de beta-lactamase, eu acrescentar um clavulanato. Porque o inibidor de beta-lactamase, como o próprio nome diz, vai agir naqueles micro-organismos que produzem uma beta-lactamase capaz de quebrar esse beta-lactâmico, que é a aminopenicilina. Então, por exemplo, a gente sabe dos produtores de beta-lactamase, o hemófilos influenza, os anaeróbios, né, o próprio Staph. Então, assim, o estrépito frequentemente tem resistência bacteriana por conta de mutações de PBPs e não tanto por conta de produção de beta-lactamases. Então, com frequência, apenas a amoxicilina ela é suficiente para tratar a infecção estreptocócica do tipo faringoamidalite. Outra opção, as cefalosporinas de primeira geração. A cefalexina é uma alternativa, tem ação contra o estrépito e estáfilo. A gente não usa essas drogas apenas para infecção de partes moles, elas podem ser utilizadas também para faringoamidalite. Um grande problema é a posologia. Cefalexina, você faz um comprimido de 6 em 6 horas. Isso nem sempre é interessante, mas é importante nós conhecermos essa alternativa, porque em grandes períodos sazonais, com frequência, às vezes acontece de acabar a amoxicilina,
acabar a amoxiclave, saber que é possível fazer a cefalexina, tá certo? E os macrolídeos. Os macrolídeos, eles agem inibindo a síntese proteica, vão agir lá no ribossomo 50S, né? Tem uma ação bacteriostática e ainda conservam a atividade contra o estrépito. Qual que são as vantagens e as dificuldades de você tratar uma faringoamidalite bacteriana com azitromicina? A posologia é excelente, você faz um comprimido ao dia de 500 mg por 5 dias. São pontos negativos alguns efeitos adversos, como intolerância gástrica, diarreia, dor no estômago, tá certo? Não obstante, tem ocorrido no mundo como um todo um aumento da resistência dos streptococcus aos macrolídeos, né? Dos streptococcus aos macrolídeos. Então a gente tem evidenciado, por exemplo, a resistência do Streptococcus pyogenes de 10 a 30%. Então pode ser que em alguns casos a azitromicina não seja suficiente para tratar aquele processo infeccioso do tipo faringoamidalite, se tratar de um Streptococcus resistente. E isso é tão importante, pessoal, que serve até mesmo para a questão do Streptococcus pneumoniae. A resistência do pneumococo também é um gram positivo, um strepto, ele também tem aumentado para a azitromicina. Então, aquelas máximas antigas, no caso da pneumonia comunitária leve, você poderia fazer uma amoxicilina ou uma azitromicina. De fato, isso é possível, mas a gente sempre fica receoso com a questão do pneumococo, tá certo? E aí vocês podem perguntar, são muitas opções. Qual a opção que eu escolho? Aqui acabou não saindo as cores adequadas, mas a gente sempre vai levar em consideração, pessoal, os prós e contras. Se você tiver um paciente que ele é alérgico à amoxicilina, ele é alérgico à amoxicilina clavulanato, ou seja, ele tem contraindicação a essas medicações, eu vou optar por uma medicação segura nos alérgicos à penicilina. E a gente pode tanto lançar a mão dos macrolídeos, como por exemplo a azitromicina, como a gente pode lançar a mão de outro beta-lactâmico, mas que não tem tanta alergia cruzada com a penicilina e a aminopenicilina, que é uma cefalosporina de primeira geração, a cefalexina. Você pode lançar a mão da cefalexina ou azitromicina naqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Outro ponto que você tem que levar em consideração, que eu já mencionei, é a questão da resistência. Você vê que resistência do Streptococcus pyogenes à amoxicilina, amoxiclave, cefalexina é próxima de zero, enquanto que a azitromicina já chega a 10 a 30%. Outro fator fundamental da gente levar em consideração, note que todas essas drogas têm excelente capacidade de erradicação, apenas a azitromicina que se coloca como boa devido à questão da resistência. Mas outro fator fundamental é o tempo de tratamento e a posologia. Então, às vezes o paciente ele tem dificuldades posológicas, dificuldades pessoais e prefere tomar azitromicina, um comprimido ao dia por 5 dias. Então, é uma decisão que pode ser tomada conjuntamente, mas nós realmente recomendamos ainda a boa e velha amoxicilina para aqueles pacientes que não são alérgicos. Você tem uma droga de espectro estreito, eu não vou estar selecionando outros micro-organismos como a amoxiclave, a cefalexina, não vou estar selecionando estáfilo, não vou estar selecionando anaeróbios e muito provavelmente vou conseguir resolver o problema do meu paciente. Agora vamos para o caso 2. Paciente de 44 anos, ele apresenta há 3 dias um quadro progressivo de vermelhidão na perna esquerda, iniciou no tornozelo e progrediu até a altura do joelho. Essa lesão é dolorosa, é demasiado e avermelhada, com bordas mal delimitadas. Há 2 dias começou a apresentar febre, até 39 graus, e vamos optar, nesse caso em particular, por internar o paciente. Nesse caso, pessoal, o diagnóstico é bem claro, muito provavelmente é uma celulite, principalmente por conta da questão das lesões mal delimitadas, e os agentes etiológicos mais prováveis são mormente gram-positivos. Os principais gram-positivos relacionados a infecções de partes moles são o Streptococcus pyogenes do grupo A e o Staphylococcus aureus. Ainda são esses os 2 principais agentes relacionados. São agentes estes, pessoal, que são colonizantes da nossa pele. São agentes que nós nos preocupamos até para a profilaxia de infecções de sítio cirúrgico.
Nós nos preocupamos em fazer uma cobertura que seja capaz de proteger o paciente naquele momento em que a barreira é quebrada. Tá certo? Então aqui mais uma vez, como eu já falei, os estafilococos, Diabo Louro, um agente importantíssimo de infecções. Note, 90% dos estafilococos áureos, e para nós, infectologistas e médicos clínicos, virtualmente 100%, já produzem penicilinases, capazes de quebrar as penicilinas. Tá certo? E aqui os outros agentes relacionados são os estreptococos do grupo A, principalmente estreptococos piógenes. Então, agora falando de celulite, pessoal, celulite é um processo inflamatório infeccioso que acomete o tecido subcutâneo. Ele é mais profundo que a erisipela e mais superficial que a fasciite necrotizante. Ele está ali no meio termo. Não é o que acomete a epiderme e a derme e também não é o que acomete as fáscias e os músculos, e sim o tecido subcutâneo. Você pode adquirir uma celulite na comunidade, né, seja pela quebra da barreira, da porta de entrada, seja uma picada de inseto, um trauma, uma topada, alguma lesão que gerou, ou mesmo uma infecção prévia subjacente, como por exemplo o herpes zoster. Com frequência o herpes zoster quebra a barreira e proporciona uma infecção secundária bacteriana, e ela pode ser também hospitalar, ou seja, uma celulite, uma infecção de partes moles adquirida no hospital. E nestes casos, nós vamos nos preocupar não só no Staphylococcus aureus, no Streptococcus pyogenes, mas também na possibilidade de germes multiresistentes. Então, aqui para mostrar para vocês a diferença de uma celulite e de uma erisipela. A erisipela é essa figura da direita, a celulite é a da esquerda. Frequentemente, na nossa atividade clínica, na nossa atividade prática diária, nós temos uma dificuldade imensa de diferenciar essas duas condições. Nem sempre é tão fácil e é tão claro como nessas duas imagens. Na imagem à direita, vocês conseguem ver uma lesão bem eritematosa, bem avermelhada e com bordas muito bem delimitadas, o que sugere o acometimento mais superficial da pele, e com frequência nós utilizamos como critério para definir a erisipela. À esquerda, vocês podem perceber uma lesão mais difusa, um vermelho mais rosado, muito obrigado, doutora Mônica, já com dificuldade da gente dizer se o acometimento é mais superficial ou de planos mais profundos, no caso do tecido subcutâneo, né, a celulite. Com frequência, a gente vê em algumas fontes a tentativa de você implicar um germe a uma condição, né? Você dizer, o estrepto é mais comum, celulite, o estáfilo, a erisipela bolhosa, mas o que a gente vê na prática clínica é que nem sempre isso condiz com a realidade. Então, quando a gente vai cobrir uma infecção de partes moles, a gente cobre pensando nesses dois micro-organismos. Dificilmente a gente vai cobrir pensando em apenas um, a não ser que seja guiado por cultura, né, e que eu já tenha o micro-organismo na minha mão, né? Então aqui as principais diferenças: a celulite é mal delimitada e a erisipela é bem delimitada para fins classificatórios. A celulite eu posso manejar ambulatorialmente, e para isso surgiram as cefalosporinas de primeira geração, tá certo? Eu posso lançar a mão da cefalexina, da cefadroxila, são drogas que têm uma atividade anti-estafilocócica e contra o estrépito, tá certo? A cefalexina, posologia, um comprimido de 6 em 6, a cefadroxila, um comprimido de 12 em 12. E eu também tenho opções endovenosas. Eu posso tanto tratar com a cefalotina como a cefazolina. Culturalmente, aqui no nosso país, no Brasil, nós utilizamos essas drogas mais para profilaxia de procedimentos cirúrgicos. Mas é possível você tratar uma infecção de partes moles internado com a cefalotina endovenosa. Tá certo? É importante, sempre que a gente falar de uma celulite, a gente lembrar das situações especiais. Nem sempre os agentes implicados vão ser apenas gram-positivos. Vão ser apenas o estáfilo e o estrépito. A gente tem que lembrar, esse aqui é o meu gato, a gente tem que lembrar situações de mordedura por animais, em que a gente tem que cobrir
micro-organismos presentes na microbiota desses animais. Entre eles, o principal é a Pasteurella mutocida, mas não é o único micro-organismo. A gente tem que cobrir os capnocitófagos, né? E lembrar que também existem germes anaeróbios na microbiota da boca desses animais. E isso exige uma cobertura antimicrobiana específica, que eu vou já comentar, tá certo? E a gente tem que lembrar também dos pacientes com infecção do tipo celulite, partes moles ou mesmo um pé diabético infectado, em que as infecções podem ser polimicrobianas. Então você pode ter o agente principal ainda é o estáfilo, que é o mais comum das infecções dos diabéticos, seguido dos anaeróbios e da Pseudomonas aeruginosa, o que pode suscitar com antibiótico terapia uma cobertura diferenciada, tá certo? Então aqui para mostrar para vocês, quando a gente tem a mordedura de felino, a gente tem que lembrar de cobrir Pasteurella, Capnoctópio, são micro-organismos gram-negativos, né? Não é o escopo da aula, mas é importante a gente falar dentro do tema, e a gente pode usar amoxicilina clavulanato, né? Uma aminopenicilina junto de um inibidor de beta-lactamase que vai agir contra estáfilo, estrepto e anaeróbios. Então a amoxicilina clavulanato está de bom tamanho e vai cobrir os principais germes relacionados a uma infecção de partes moles com mordeduras, tá certo? Né? Não obstante, um pé diabético infectado também está muito bem coberto com a cobertura pré-estáfico, estrepto e anaeróbios, partindo que esses são os agentes principais. Qual que é a grande questão? Se esse pé diabético não estiver melhorando com a amoxicilina clavulanato, eu tenho que me lembrar da infecção por pseudomonas. E neste caso, eu tenho que fazer uma droga anti-pseudomonas, uma droga com boa atividade contra pseudomonas. Ambulatorialmente, você pode lançar a mão do ciprofloxacino. É uma quinolona, tá certo? Que vai agir na DNA girase e que tem uma ação excelente contra a pseudomonas. Só que note, cipro não cobre estrepto, tá certo? E tem uma atividade parcial contra o estáfilo. Então, com frequência, e não cobre anaeróbios. Então, com frequência, eu tenho que associar outra droga para tratar um pé diabético. Né? Comumente, clindamicina. Ciprofloxacina e clindamicina para cobrir os Staphylococcus aureus e os anaeróbios do pé diabético infectado. O manejo hospitalar da celulite, pessoal, ele também pode lançar mão de cefalosporinas de primeira geração, mas como eu falei, a cefalotina e a cefazolina são drogas reservadas, comumente para procedimentos cirúrgicos, tá certo? Mas foi por isso que surgiram as penicilinas antistafilocócicas, né? Ou seja, as penicilinase resistentes. São penicilinas capazes de vencer a penicilinase dos Staphylococcus aureus. E para isso, aqui no Brasil, nosso principal representante, aqui está aparecendo um pouquinho pequenininho, é a oxacilina. A oxacilina que a gente pode usar até a dose de 2 gramas EV de 4 horas. E notem, pessoal, a oxacilina também tem ação contra estrepto. Com frequência é feita a combinação ceftriaxona e oxacilina com o intuito de ter uma cobertura mais segura do estreptococo. Mas a priori a oxacilina já cobre o estreptococo, então é possível sim você tratar uma infecção de partes moles com oxacilina sem necessidade de nenhuma combinação. Uma coisa que a gente tem que ter atenção e que é fundamental é que nem sempre se trata apenas de uma celulite. As infecções podem complicar por contiguidade ou por via hematogênica. Então a gente tem que lembrar do risco de complicações, abscessos subcutâneos que podem necessitar de drenagem. Nesses casos, como o nosso próprio Dr. Otto fala, o antibiótico vai ser a bisturiciclina, a gente vai ter que abrir esse abscesso e drenar. A gente tem que lembrar das faceites necrotizantes, as osteomielites, que podem necessitar de um approach, de uma abordagem cirúrgica, até mesmo com o intuito de controlar o foco e coletar amostras de culturas para que a gente faça antibiótico terapia adequada, e sem contar o próprio risco de infecção de partes moles de evoluir com sepse e com desfecho fatal, né? Algo que ainda acontece. Caminhando os nossos casos, agora a gente chega no caso 3. É um caso muito semelhante ao anterior. É o mesmo paciente, 44 anos, há 3 dias, com um quadro progressivo de vermelhidão. A lesão é dolorosa, demasiada e avermelhada, com bordas mal delimitadas, e há 2 dias começou a apresentar febre. Também uma celulite,
Os dois principais agentes nesse caso também vão ser Streptopiógenes e Staphylococcus aureus. Nesse caso em particular, a gente tentou fazer a antibiótico terapia conforme nós discutimos nos slides anteriores, mas mesmo com 2 dias de antibiótico apropriado, o paciente não evoluiu com melhora. Ao invés de ele evoluir com a melhora, você percebeu uma formação de abscesso no local e decidiu funcioná-lo com o intuito de controlar o foco e enviar o material para a cultura. Após 2 dias, mais 2 dias, chega o resultado da cultura e a gente tem um isolamento do Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né, / oxacilina, né, resistente à oxacilina. Note, pessoal, esse paciente veio da comunidade. Então ele teve muito provavelmente o Staphylococcus aureus resistente da comunidade. E aí eu venho aqui para comentar sobre esse micro-organismo, né? O CA-MRSA, o principal mecanismo de resistência é relacionado às mutações nas penicillin bind proteins, que ficam na parede celular, tá certo? Das bactérias gram-positivas. Os inibidores de beta-lactamase, por agirem predominantemente no mecanismo enzimático, que são as beta-lactamases, com frequência não adiantam, tá certo? E até então, até pouco tempo, nenhum beta-lactâmico tinha atividade contra a MRSA. Por que eu falo tinha? Porque já eu vou falar o antimicrobiano endovenoso beta-lactâmico passou a ter atividade contra o MRSA da comunidade, tá certo? Aqui só para mostrar para vocês, pessoal, o CA-MRSA, obviamente, não é uma coisa nova, mas aqui foi o primeiro relato que teve aqui no Brasil, né, que eles colocam que foi o primeiro de Staphylococcus aureus resistente da comunidade em 2009, pouquíssimo tempo, há 14 anos, tá certo? E o que a gente nota na atualidade é que realmente tem ocorrido um crescimento, né? Tem se tornado mais frequente infecções de partes moles que não estão melhorando com as penicilinas, com as cefalosporinas de primeira geração, com as drogas que nós comumente utilizávamos para tratar o Staphylococcus aureus sensível, né? E aí surgiu essa entidade, que é o CA-MRSA, e que apesar de não estar ainda em quantidade, em prevalência, comparável aos países, por exemplo, como os Estados Unidos, tem crescido nas últimas décadas no Brasil e que tem que levantar a nossa percepção, a nossa preocupação. Então, quais são os antimicrobianos que a gente vai utilizar para esse paciente que tratou um Staphylococcus aureus com a cefalexina e não melhorou, tratou um Staphylococcus aureus com amoxicilina clavulanato e não melhorou? Quais são os antimicrobianos que têm ação contra o CA-MRSA? E aí a gente vem para a celulite manejo ambulatorial desses pacientes. A clindamicina. A clindamicina ela é uma lincosamida, ela vai agir na síntese proteica, tá certo? Ela é uma droga anaerobicida, né? A gente brinca do diafragma para cima, clindamicina. Ela tem ação contra os anaeróbios e também contra o estáfilo e o estrépito, e aquele estáfilo ali com um asterisco, pessoal. Ela tem ação contra o estáfilo resistente da comunidade. Então ela é uma boa opção via oral e via endovenosa nos casos que necessitarem se internar. Lembrem-se que aquele caso descrito, ele iria ser internado, então a possibilidade é você fazer clindamicina endovenosa, tá certo? Né? Não obstante, as boas e velhas sulfas, pessoal, sulfametoxazol trimetropin, também conhecido como cotrimoxazol, né, que é feito por uma sulfonamida e uma dihidropirimidina, também conservam ainda a ação contra o estáfilo resistente da comunidade. Então é interessante porque algumas drogas mais novas do que o Bactrim foram perdidas, né, do estáfilo sensível, mas o Bactrim ainda tem funcionalidade contra o estáfilo e o estrépito, principalmente o estáfilo da comunidade. Então você pode utilizar o Bactrim nas infecções de partes moles, você tem a identificação do micro-organismo e é sabidamente um Staphylococcus aureus resistente da comunidade. E a outra opção são as antigas tetraciclinas, né? A tetraciclina que nossa mãe, nossos avós passavam, conseguiam comprar e tomar com muita facilidade, e por conta disso houve aumento da resistência.
conservam ainda a ação contra estáfilo e ainda tem alguma ação contra o estáfilo resistente da comunidade. Hoje em dia nós não utilizamos mais tetraciclina, minoxiclina, né, com tanta frequência como utilizávamos antes, a gente ainda usa realmente ainda a doxiciclina. Aqui está como opção via oral, mas também existe a doxiciclina endovenosa. Note que essas drogas que eu estou apresentando aqui, obviamente, essa infecção por gram positivo do tipo celulite, estáfilo, CA-MRSA, não é a principal indicação dessas drogas. Essas drogas têm outras utilidades. A tetraciclina a gente pode usar nas rickettsiosis, febre maculosa, profilaxia de leptospirose, tratamento alternativo da sífilis, infogranuloma venéreo. Mas é importante a gente lembrar essa função, dessa funcionalidade que essas drogas ainda têm nessas situações especiais. Tá certo? Já o manejo hospitalar, e agora que eu digo por que eu falei que antigamente não havia os beta-lactâmicos com atividade contra o CA-MRSA, foi porque surgiu as cefalosporinas de quinta geração. Né? A ceftarolina, pessoal, também conhecida como Zinforo, né, que é o nome comercial, foi o primeiro beta-lactâmico capaz de se ligar à penicillin binding protein mutada do Staphylococcus resistente da comunidade. Né? Então, as cefalosporinas de quinta geração, a ceftarolina, elas conservam um perfil excelente para o estáfilo sensível na comunidade e ainda tem uma atividade contra o estáfilo resistente da comunidade. Note, pessoal, que esse MRSA que eu estou falando aqui, nesse momento da aula, são os estáfilos resistentes da comunidade, não são os estáfilos resistentes hospitalares. Porque alguém pode questionar o perfil dos estáfilos resistentes do hospital são muito mais agressivos e com frequência resistentes à clindamicina, a Bactrim, as tetraciclinas e as próprias cefalosporinas de quinta geração. Como eu falei anteriormente, essa não é a única e a principal indicação da ceftarolina, mas é importante nós sabermos que é possível você tratar um paciente com infecção por CA-MRSA com a ceftarolina, infecção de partes moles por esse germe. Agora a gente vai caminhando próximo do nosso quarto e último caso. Eu realmente optei por fazer uma aula com os casos mais comuns, mais frequentes do nosso cotidiano, porque se eu fosse falar de todos os agentes causadores de infecções por gram positivos, só em endocardite a gente ia ficar aqui até umas 4 horas da tarde, e meningites também. Então eu trouxe casos relacionados ao nosso cotidiano, não só no hospital, mas ambulatorial. Então eu trouxe o caso 4, é um paciente de 52 anos, ele encontra-se internado com catéter instalado na via jugular direita, muito comum, isso faz parte do nosso dia a dia. A gente circulando no hospital vê vários pacientes com invadidos, com devices, catéter jugular, subclávia, femoral. E um determinado dia ele apresentou febre com calafrios e um mal-estar geral, com queda do estado geral. Foram colhidas 2 amostras de hemocultura. E aí a gente vê qual o agente etiológico mais possível. Né? Aqui o que parece estar se desenhando, e o que eu acredito que é o que a gente deva pensar primeiramente nesse caso, é a possibilidade de uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao acesso venoso central. Os principais agentes relacionados à infecção de corrente sanguínea é o Staphylococcus aureus e os coagulases negativos, né, os micro-organismos gram-positivos. Só que é muita ousadia a gente dizer isso de uma forma geral, porque cada hospital, cada nosocômio tem o seu perfil. E as infecções de corrente sanguínea, por exemplo, no Brasil, elas têm muita relação ainda com o manejo e a manutenção do catéter venoso central. Então, com frequência, os micro-organismos implicados não são apenas gram-positivos, mas também gram-negativos hospitalares, que também devem ser lembrados nessas situações. E aí, a gente falando brevemente de infecção de corrente sanguínea, tem critérios bem estabelecidos para notificação, tá certo? Do ponto de vista de CCH e tudo. Uma infecção de corrente sanguínea
clinicamente o paciente se apresenta com febre, pode apresentar-se ou não sinais de sepse, queda do estado geral, toxemia, e a gente dá o diagnóstico com o crescimento do micro-organismo em hemocultura, tá certo? Frequentemente relacionada ao catéter venoso central, ela pode ser primária ou secundária. A primária, com frequência, é relacionada ao catéter venoso central e a secundária a outros focos infecciosos, como pulmão, né, trato urinário, trato abdominal, infecção de partes moles. Nós temos que lembrar de germes hospitalares, é uma infecção que geralmente se pega no hospital, portanto é uma infecção relacionada à assistência em saúde. Quando eu não pego no hospital essa infecção, eu pego na clínica de diálise, um lar de idosos, geralmente uma IRAS, tá certo? E é uma condição de altíssima mortalidade. No mundo, os gram-positivos ainda são mais prevalentes que os gram-negativos. Daí a importância de nós trazermos esse caso aqui para a aula, né? Que realmente é o Staphylococcus aureus e os coagulados negativos. No Brasil, com frequência, dependendo do hospital, se inverte essa importância, por conta das dificuldades de cuidado com os catéteres centrais e tudo isso, os gram-negativos também têm um peso muito importante nas infecções de corrente sanguínea. Certo? Que drogas que eu vou utilizar empiricamente na suspeita de uma infecção de corrente sanguínea por gram-positivos? Com frequência, a gente vai lançar a mão dos glicopeptídeos. Esses sim, pessoal, foram drogas que foram criadas capazes de tratar os Staphylococcus aureus hospitalares, os Staphylococcus aureus resistentes hospitalares, tá certo? Eu posso lançar a mão da vancomicina ou da teicoplanin. A vancomicina é uma droga que a gente usa ambas por ser um quadro de gravidade por via endovenosa. A vancomicina, a gente tem a vantagem de poder medir os níveis séricos dessa droga, fazer a vancocinemia no terceiro ou no quinto dia, dependendo do protocolo do hospital e se o paciente é dialítico ou não. E eu tenho que ter a cautela com relação à toxicidade da vancomicina. Geralmente, quando a gente quer preservar o rim, a gente quer uma droga menos nefrotóxica, a gente usa a teicoplanina, cuja a desvantagem principal é que nós realmente não temos no meio hospitalar clínico diário como dosar a teicoplanina sérica, diferentemente da vancomicina. Então, a vancomicina é o principal fármaco, a toxicidade é insuficiência renal, e a teico a gente prefere quando há insuficiência renal. Com frequência se discute, Arthur, mas é uma infecção tão grave, é melhor a vancomicina, né? Então, assim, com frequência isso é discutido e realmente há colegas que optam por fazer a vancomicina, mas o motivo de se fazer a vancomicina não é só porque é uma infecção grave, é porque é possível dosar a vancocinemia e fazer com que o nível mais adequado possível seja utilizado da droga. A teicoplanina ela pode ser utilizada em infecção de corrente sanguínea, ela também pode ser usada e é utilizada em infecções graves. A sua desvantagem é que nem sempre nós conseguimos ver se nós atingimos o alvo para essas infecções, tá certo? Então, dando continuidade, o mesmo caso, você começou vancomicina, para esse caso, empírica, tá certo? Após 3 dias o paciente está muito bem, passou a febre, melhorou o leuco, já dá aquele alívio na equipe e no infectologista. Chega o resultado da hemocultura e foi identificado um isolamento de S. aureus. Quando a gente viu o antibiograma, tratava-se sensível à oxacilina. E agora? O que é que a gente faz, né? Qual a conduta recomendada? A gente mantém a vancomicina, o paciente está melhorando, ou a gente vai modificar, a gente vai mudar para a oxacilina? E aqui a resposta para a gente é muito clara, né? Se você tem o germe identificado, você tem o germe que é sensível à oxacilina, a melhor droga anti-estafilocócica, anti-MSSA, é a oxacilina. A gente vai, nesse caso, descalonar. Arthur, mas o paciente está melhorando, eu não gosto de mexer no time que está ganhando. Mas olha, você já sabe quem é o inimigo. Você tem o RG, o CPF e a
impressão digital do Staphylococcus aureus. Você sabe que a oxacilina é suficiente. Então, é fundamental que a gente reduza o espectro após o resultado da cultura, além de que tem menos custo, menos efeitos adversos e tem menor mortalidade. Se você colocar no PubMed, endocardite infecciosa por Staphylococcus aureus sensível, ou infecção de corrente sanguínea por Staphylococcus aureus sensível, você vai ver inúmeros estudos comparando os glicopeptídeos com as penicilinas antistafilocócicas como a oxacilina. E vão ver que a melhor droga antistafilocócica, anti-MSSA, é a oxacilina. Então, de fato, a gente deve, nesses casos, realizar o descalonamento. Tá certo? Agora eu chego ao fim da aula, eu trouxe esses 4 casos. O objetivo realmente não era ser muito cansativo. Não sei quanto tempo durou a aula. 52 minutos, foi perfeito, dentro do que tinha que ser, 45 minutos a 1 hora. E realmente existem muitas outras infecções por gram positivo. A gente podia trazer outros exemplos. Né? A gente falar de meningite bacteriana, é importante da gente cobrir o pneumococo, que ainda é um agente fundamental. A gente podia falar de endocardite infecciosa, de outras virídeas, mas realmente seria uma aula bastante extensa. E fato é que esses exemplos que eu escolhi são os exemplos que, sem a menor sombra de dúvida, vão fazer parte da prática diária, seja do médico do posto de saúde, da UPA, ou no caso da infecção de corrente sanguínea, do médico no hospital, o internista. Tá bom? Obrigado. Parabenizar, viu, Luiz Arthur, agradecer. E nós já estamos recebendo algumas perguntas. E nós duas aqui já estamos na fila para algumas perguntas. Luiz Arthur, preocupado com o que você estava falando sobre a resistência bacteriana, com o que você falou sobre diferenciar uma faringoamidalite viral de uma faringoamidalite bacteriana, que uma não vai ter indicação de antimicrobiano, a outra vai ter indicação de antimicrobiano. Nas infecções de pele, tem alguma infecção de pele que não tem indicação de antibiótico sistêmico? Como é que a gente faz essa diferença? É uma pergunta muito importante da doutora Mônica, porque quando a gente vai falar das infecções de pele, infecções de partes moles, a gente vê um espectro muito amplo. A gente acaba dando atenção para as mais graves, acaba falando celulite e erisipela. Mas você pode ter um impetigo, uma foliculite, uma piodermite, infecções de pele localizadas que se beneficiam de tratamento tópico ou que muitas vezes não necessitam de um tratamento antimicrobiano. No caso das foliculites, do impetigo, é possível você utilizar tratamento tópico com antimicrobianos tópicos. Não obstante, nem toda infecção de pele e partes moles vai ser bacteriana. Você pode ter infecções de pele e partes moles de mais diversas origens, desde infecções virais, como por exemplo, que frequentemente é confundido, vesículas de herpes simples, ou mesmo lesões por varicela zoster, pelo herpes zoster, ou ainda manifestações atípicas de quadros virais, como por exemplo, a gente tem a chikungunya bolhosa, ou doenças virais da infância, enxantemáticas, mão, pé, boca, que geram lesões vesiculosas, que mimetizam lesões infecciosas, e com frequência não vão necessitar de antimicrobiano se não houver infecção secundária. Então, por exemplo, não é toda herpes zoster que vai precisar de antimicrobiano, você pode tratar com aciclovir. Então, a gente tem que ter realmente muita cautela se o que está ocorrendo se trata de fato de um processo infeccioso. E outra coisa, doutora Mônica, a senhora falando, eu me lembrei, é os diagnósticos diferenciais. Então, às vezes você está ali com o seu paciente, acompanhando na enfermaria, e você nota um rubor, uma vermelhidão, está na dúvida se tem uma celulite, mas não tem febre, não tem leucocitose, você vai examinar o membro, você vê um empastamento, você vê sinal de pastia, sinal bandeira, você começa a pensar, é um paciente tratando a neoplasia, você começa a pensar, rapaz, será que isso aqui não é um TVP? Será que não é um quadro de outra origem que não infecciosa, um quadro vascular? Isso muitas vezes se confunde, muitas vezes pode passar por uma celulite, é uma coisa que a gente vê com muita frequência nas emergências. Então, realmente é muito importante a gente ter
esse discernimento para fazer a antibiótico terapia adequada e para os pacientes adequadamente, partindo que foi o uso discriminado dos antimicrobianos que gerou tanta resistência que nós vemos hoje e que vai ser o principal problema nos próximos 20, 30. Pronto, aqui é a doutora Neile. Parabéns, eu acho que foi fantástica a apresentação, então a oportunidade de rever e aprender algumas coisas. Muito obrigada. Você estava falando, dos últimos casos, sobre a questão de uma infecção relacionada a catéter. O que a gente tem visto e que a tendência na Europa está começando a se instalar é que cada vez mais a gente vai ter pacientes em tratamento domiciliar, usuários de devices diversos, seja gastrostomia, traqueostomia, algum tipo de acesso venoso, tipo perniquete, alguma coisa assim. O que eu achei interessante era a gente aqui trazer para o médico da família que de repente entra em contato, né, com esses pacientes, usuários de devices domiciliares ou hospitalares, tanto faz, mas é do conceito da retirada do foco, né, do foco infeccioso, do device, do abscesso, para poder dar seguimento nesse tratamento. Eu, particularmente, trabalho com a parte marca a passo, inclusive lá no Hospital de Messejana. Então, a gente sabe que, em algumas circunstâncias, se você não tirar o motivo causal, o foco, o antibiótico vai ser fadado à falência, né? Ele não vai conseguir resolver. E eu queria, dentro desse contexto, até da saúde comunitária mesmo, dessa vivência que a gente vai ter cada vez mais, né, do tratamento domiciliar, dos pacientes de home care, deixar um recado para quem vai cuidar desse pessoal. Com certeza, doutora. A senhora tem toda a razão e esse recado ele é muito importante. Né? Os médicos da família e comunidade têm acompanhado e visto realmente pacientes em estágios avançados de vida que têm esses devices, e muitas vezes devices definitivos. Às vezes é um catéter de diálise, aquele perniquete de longa permanência, né? Às vezes está fazendo um pique, tratando alguma neoplasia. Eu vi muito no período que eu estava lá em São Paulo, aqueles piques de longos períodos. E realmente é importante entender que quando você realizar essa avaliação em domicílio, e se você identificar que aquele device está relacionado ao processo infeccioso, a chance de você ter um biofilme, um micro-organismo aderido, e daquele device perpetuar o processo infeccioso, independentemente do antimicrobiano, é muito grande. E aí você vai pesar quando retirar e quando manter. Via de regra, os infectologistas, quando veem um foco que pode ser controlado, nós orientamos a retirada. E aí por que eu digo sempre que possível? Porque a gente vê situações dificílimas na prática, né? Você, médico de família, porventura, for atender um paciente com perniquete e aquele for o último sítio que aquele paciente tem inviabilidade de fazer fístula, já fez todos os sítios imagináveis, já tem, uma vez eu vi aquele paciente com catéter porto-caval, aquelas coisas muito difíceis, e aí realmente vai ser difícil você controlar o foco. E aí você vai lançar a mão de antimicrobianos que tenham alguma capacidade de penetrar no biofilme e controlar essa infecção. A gente sabe que a rifampicina, a daptomicina são alternativas, mas como sempre você vai pesar o risco-benefício. Agora é fundamental você ter esse olhar. Você não se conformar com a permanência daquele device na vigência da infecção. Você pensa, será que é possível controlar esse foco? Eu retirar isso, o médico de família tem que ter sim essa percepção, ainda mais com o envelhecimento da nossa população. Até 2050, né, o predomínio será de idosos e a gente já está vendo isso, né, a população está envelhecendo mesmo. Né? Então eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu não tenho palavras para descrever a felicidade que é estar dentro da Universidade Federal do Ceará. Então, estar aqui no NUTEDS, dando uma aula dessa, lá da doutora Mônica, né, o NUTEDS está crescendo tanto, então é uma felicidade imensa. Estou disponível para quantas vezes for chamado. Tá bom? Muito obrigada, Luiz Arthur, parabéns. Nós chamaremos.